Hoje eu quero falar sobre um assunto que muito homem faz, mas que ninguém entende de verdade: a masturbação. Com certeza você comete um dos erros que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Débora Martins, sexóloga especialista em sexualidade masculina. E para você conhecer os meus tratamentos e até mesmo a minha formação em terapeuta sexual, é só você ler a descrição desse vídeo. E o nosso lema aqui é: prazer feminino exige potência masculina. E já deixa eu começar aqui quebrando um mito muito importante. O problema não é a masturbação, ela não é vilã, não é pecado, não é o fim da vida sexual de ninguém. O problema são alguns erros repetidos ao longo do tempo, que vai bagunçar completamente o desejo, a excitação, a relação com o próprio corpo e, em muitos casos, o sexo a dois. Então, se você se masturba, esse vídeo é para você. Se você acha que não tem nenhum problema nisso, mais um motivo para você assistir até o final. Eu vou te mostrar agora os 3 erros na masturbação, o que eu vejo com muita frequência nos homens que eu atendo e que nem sempre percebe o que está cometendo. E o erro número 1 é você usar a masturbação como um regulador das suas emoções. O primeiro erro é quando a masturbação ela deixa completamente de ser um prazer e passa a ser um alívio do estresse ou da emoção. E muito homem acredita que se masturba porque está com desejo, mas na prática não é sempre isso que acontece. Às vezes faz porque está ansioso, estressado, porque está com tédio, porque está frustrado, porque a parceira não quis transar e para dar uma desligada na cabeça, vai lá e faz. Ou até mesmo porque quer dormir e fugir de um incômodo. É aí que a masturbação ela vira uma espécie de calmante rápido. E o seu cérebro ele vai aprender basicamente assim: bom, eu fico mal, eu faço isso e fico melhor. Só que isso cria uma associação muito perigosa, porque aos poucos o seu corpo ele vai deixar o prazer de lado e vai aprender simplesmente a buscar alívio. E prazer e alívio não são a mesma coisa. Quando a masturbação ela vira esse regulador emocional, começam a surgir alguns sinais: necessidade frequente, mesmo sem excitação real, sensação de vazio depois do orgasmo, culpa, arrependimento, dificuldade em lidar com as emoções sem estímulo emocional e sexual. Em alguns casos, até mesmo a queda do desejo no sexo real. Aqui o problema não é a masturbação. O problema é usar a masturbação como uma anestesia, porque a emoção não resolvida ela volta. E quando ela volta, o seu corpo ele pede cada vez mais estímulo. E o resultado disso? Um comportamento viciante que pode te afetar na cama, na ereção e na ejaculação. E o erro número 2, pressa e rapidez, coisa que corpo nenhum dá conta de reproduzir. E esse é um erro extremamente comum e muito homem só percebe quando começa a ter dificuldade no sexo. Porque quando se masturba sempre é muito rápido, goza menos de 2 minutos, com estímulo muito intenso, com pressão acelerado e a força das suas mãos parece que vai estrangular o bichinho. Com o foco total nas fantasias e muitas vezes acontece com a pornografia. Pouco contato com o próprio corpo, aliás, dificilmente o homem percebe a excitação em outros pontos. O foco é no pênis, no pênis, no pênis e pronto, acabou. O seu corpo ele aprende um padrão muito específico de excitação. E olha, o seu cérebro ele vai entender basicamente assim: para que eu vou me excitar e ejacular? Eu preciso de velocidade, intensidade e controle total. E é aí, quando você vai para o sexo real, que envolve toque, tempo, troca, cheiro, presença, ritmo, o seu corpo e a sua mente começam a estranhar. A excitação e a ereção oscila, demora mais para você sentir prazer. A ereção, às vezes, ela simplesmente não vem. Se vem, às vezes some. E quando vem, às vezes nem sustenta. E aí muitos homens acham que o problema é a parceira, e a parceira que é falta de desejo da sua parte. E você percebe que o corpo ele foi treinado para um estímulo que o sexo real não oferece. Isso não significa que a masturbação estragou ninguém, significa só que o corpo ele aprendeu um caminho específico e errado. E tudo que é aprendido pode ser ajustado, por isso que a gente está aqui. O erro aqui é achar que qualquer estímulo serve.
quando na verdade o corpo ele aprende exatamente como você o treina. E existe uma maneira certa de se masturbar. E o jeito certo, meu querido, muda tudo. É exatamente por isso, e é exatamente isso que eu ensino dentro do meu método Potência Masculina, com exercícios para controle de corpo e mente, com o objetivo de ajudar você a durar mais na cama, no controle da ereção e da ejaculação. Para você entrar no método Potência Masculina, o link ele está fixado no primeiro comentário. E eu já entro aqui no erro número 3, masturbação automática, sem consciência. E esse erro aqui da masturbação, ela vira como que algo automático. Você nem sequer sente desejo e simplesmente faz. Sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, no mesmo lugar, com o mesmo estímulo, sem nenhuma presença, sem nem perceber como é que o seu corpo está funcionando. Virou rotina e hábito automático. É quase como que escovar os dentes. Não tem conexão, escuta, não tem corpo, não tem consciência, não tem absolutamente nada. A ejaculação até acontece, mas a sensação de satisfação real parece não acompanhar o prazer. E com o tempo, isso pode gerar orgasmo mais fraco, prazer cada vez menor, dificuldade em perceber os sinais do próprio corpo, ansiedade de desempenho e a sensação de que algo está faltando, mesmo com a ejaculação acontecendo. Quando a masturbação ela vira automática, o seu corpo ele entra no piloto automático também, inclusive o seu sexo. E talvez você já esteja vivenciando isso sem perceber. Agora, presta atenção nisso aqui. Os 3 erros, eles têm algo muito comum. Não é a masturbação em si que causa problema, é a forma, a função, a repetição sem consciência. Quando a masturbação ela é consciente, sem culpa, sem compulsão, sem substituir emoções, o que você sente, e sem desconectar do corpo real, ela não precisa e nem vai ser um problema. Mas quando ela vira a fuga emocional, um treino de estímulo acelerado, um ato automático, ela começa a interferir diretamente no desejo, na excitação, na vida sexual e até no seu tempo na cama. E o mais perigoso, muita gente só percebe isso quando o corpo começa a dar sinais. Dificuldade de ereção, ansiedade no sexo, falta de prazer, menos desejo por sexo real, mas pela própria masturbação e a desconexão com a parceira. Aí o homem acha que o problema é a idade, hormônio, relacionamento, quando muitas vezes é o padrão errado aprendido. E se você se identificou com um desses erros, não é para você se culpar e se amedrontar, é somente para ajustar. Isso porque o corpo aprende, mas também o corpo reaprende. E a saúde sexual não é sobre proibir, reprimir e falar que é um demônio. É sobre consciência e sobre presença. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, se inscreve no meu canal porque toda semana vídeo exclusivo para homem sobre potência masculina. Se inscreve no meu canal para receber as notificações. Grande abraço e te espero no meu próximo vídeo.